Olá, internautas, nós estamos de volta para bater um papo super interessante. Você sabe que quando a gente chega por aqui, sempre tem um assunto interessante diretamente para você. E o nosso convidado de hoje é um convidado especial, porque a gente vai falar aqui de indústria, comércio, de vários assuntos econômicos. É o Flávio Rassi, vice-presidente da Federação das Indústrias de Goiás e também presidente do Conselho do Meio Ambiente e Sustentabilidade e diretor regional do IEL. A gente vai falar de muitos temas variados aqui, mas eu tenho certeza que a cada tema tem um assunto importante para você acompanhar. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Muito obrigado, Rafael, internautas. É um prazer estar aqui com você, né? A gente tá adiando aí há algum tempo esse encontro. Inclusive, a entrevista está marcada há muito tempo, né? Tem mais de mês essa entrevista marcada aqui. Então, vamos fazer valer a pena para quem estiver nos assistindo, né? Não, até porque tem muito assunto interessante aqui, então a gente já vai direto para esse bate-papo, porque 1 hora vai ser curto aqui para a gente tratar de tantos assuntos interessantes para quem está em casa. Primeiro, eu quero que você comece falando sobre a FIEG, para o pessoal de casa conhecer, para quem não sabe o que especifica para a gente aí, só para o pessoal se inteirar do que nós estamos falando hoje. Antes disso, eu vou dizer o seguinte, sobre o que nós vamos falar hoje. Nós não vamos falar sobre FIEG, sobre indústria, sobre comércio, nada disso. Isso é pano de fundo para uma coisa mais importante. Eu acho que nós temos que falar aqui hoje de prosperidade. Bacana. Então, eu acho que o nosso papo hoje tem muito a ver com isso. Então, para falar sobre isso, eu vou falar um pouquinho do que é a FIEG. A Federação das Indústrias, ela existe em todos os estados, né? Ela é a junção dos sindicatos patronais. Nós temos no Brasil um ordenamento que tem os sindicatos laborais, que representam os trabalhadores, e os sindicatos patronais, que representam as empresas, os empregadores. Porque são todos trabalhadores, na verdade, né? De um lado ou de outro da mesa você está trabalhando ali. Então, a união desses sindicatos faz a Federação das Indústrias. No caso, né? Você tem a do comércio e tal, mas vamos falar da indústria. Além da Federação das Indústrias, sobre o guarda-chuva da Federação das Indústrias, que se reúne no Brasil na CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria. Então, a junção dos sindicatos, a junção das indústrias fazem o sindicato daquela área, a junção dos sindicatos fazem a federação, a junção das federações fazem a confederação. Bom, voltando aqui para a nossa federação, também é dado por força de lei para a Federação das Indústrias gerir o sistema S no que diz respeito à indústria, que tem o final I. Então, SESI, SENAI e o IEL Goiás estão também sobre a tutela da Federação da Indústria. Quando você tem o C no final, é do comércio e assim por diante. Interessante isso. A gente confunde um pouco assim, o SENAC, o SENAR. Então, o R é o rural, vem da FAEG, o C vem do comércio e o I vem da indústria. Bacana. Você falou aqui, eu falei conversar sobre FIEG, você falou assim, não, nós vamos conversar sobre prosperidade. Quer dizer, por que sobre prosperidade? Eu quero que você explique isso para quem está em casa, para quem está nos acompanhando. Foi porque os tempos mudaram. A gente não pode mais falar de relação de emprego. Nós temos uma relação de trabalho. As relações humanas hoje são de trabalho. Então, o trabalho ele tem que encontrar, além da subsistência, é óbvio, mas ele tem que encontrar propósito. Então, se você, na sua atividade, você veja, na nossa atividade laboral, a gente costuma passar mais tempo nas nossas atividades profissionais do que em casa. Muito do que com a família, do que descansando. Né? Então, tem sentido você buscar propósito naquilo que você faz. Né? Então, a prosperidade ela é algo mais amplo do que subsistência, sobrevivência. Né? Então, eu não quero ser demagogo e falar, não, mas é evidente que você precisa passar da linha aí da sobrevivência, ganhar um dinheiro para sobreviver, para subsistir, né? Para se alimentar. É evidente que todo mundo... Isso é não estou falando aqui das necessidades básicas. Mas atendidas essas necessidades... Nós temos que olhar para o horizonte, todos nós, o que faz sentido para mim? O que eu tenho prazer em fazer? E para mim hoje, eu acho que a felicidade está muito mais associada a servir do que a ser servido. Então a prosperidade tem a ver com andar para frente, com buscar propósito nas suas relações de trabalho. E abrange todos, né? Todos, é tudo. Então, aquilo que eu falava no começo de empregado, empregador, que diferença isso faz? Quando eu comecei a trabalhar,
tinha um sujeito que chamava Humberto, falou assim para mim, Flávio, é o seguinte, você não precisa falar de você, né? Deixa o seu trabalho falar de você. E ele tá certo, né? E ele tá certo. É o trabalho que fala pro mundo quem nós somos, como é que a gente encara o mundo, né? Então, a prosperidade, para mim, tem a ver com andar para frente. Não importa onde você tá. Importa se você vai andar um pouquinho para frente. Você tá falando de andar para frente e o que eu tenho aqui, inclusive, é muita coisa em relação a andar para frente. Eu queria que você começasse a falar pra gente aqui sobre esse plano política industrial, é o NPI. Qual que é o papel do governo federal nesse contexto e também o papel da própria federação? Sim. Então vamos lá, vamos traduzir aqui, porque nem todo mundo está na mesma página que a gente, né? O NPI é a nova política de industrialização, nova política industrial brasileira, né? Então é um plano feito pelo governo federal, mas na verdade, sem tirar o mérito do vice-presidente Geraldo Alckmin, né, e ministro, que abraçou isso, mas é um pleito da CNI, é um pleito das indústrias, é um pleito das federações, né, é um pleito do setor produtivo brasileiro. A gente assistiu, nas últimas décadas, o Brasil se desindustrializar. Então, tem muita coisa que a gente critica aí, que tá errado, não tá certo, imposto disso, imposto da blusinha, imposto daquilo outro. Mas o que a gente está chamando a atenção, aí a gente fala de todo mundo, de toda a população e do governo, é que nós temos que criar um ambiente mais favorável à industrialização no Brasil, né? Todo mundo é a favor de industrializar. Agora, para industrializar, você tem que criar condições. Você tem que criar condições favoráveis, né? Todo mundo fala assim, vou dar um exemplo. Você pode perguntar para qualquer pessoa. Você acha que a gente deve exportar soja em grão ou os produtos? Ou óleo, ou isso, ou aquilo outro? Vai ser voz assim, acho que unânime. Exatamente, que tem que fazer os produtos. Produtos. Pois é. Agora, para isso, tem que atrair as indústrias, não tem? Então, já que você tocou nesse assunto, eu vou até sair aqui um pouquinho, só rapidinho dessa conversa aqui, que eu vi que você é bom de conversa. E aí eu já vou questionar. Você falou da taxa das blusinhas. Tem muita gente reclamando da taxa das blusinhas. Só que aí há duas questões. Uma, primeiro, favorecer a indústria brasileira. Porque se não tiver uma indústria fortalecida, o seu emprego também não é fortalecido. A sua renda também não aumenta. Tô errado? Não tem errado e certo, não, mas eu vou fazer... Exatamente. Agora, por outro lado, o consumidor também vai chiar, porque o cara gosta de comprar fora, porque acha mais barato. E aí, qual que é a sua opinião sobre isso? Então tá, você falou, é bom de conversa, sabe? Não é que eu sou bom. Sabe o que acontece? Eu gosto demais do que eu faço. Então é por isso que eu sou apaixonado pela indústria, sabe? Pela prosperidade, pelo desenvolvimento. Isso me impulsiona, isso me admira. É o meu propósito. Então, isso é bom para mim, é importante para mim. Então, mas para voltar na taxa da blusinha, vou usar uma analogia, né? Diz que administrar é igual segurar um pássaro com a mão. Se você apertar demais, ele morre. Mas se você abrir demais, ele voa. Então, administrar tem muito a ver com isso. Se o imposto for alto demais, ele mata o setor produtivo. Se ele for baixo demais, ele pode favorecer uma concorrência desleal. Entendeu? Então, o que não dá... Então, eu acho que tributar produtos importados tem algum sentido. Tem algum sentido. Mas não pode ser apenas com fim arrecadatório. Isso tem que vir associado de não aumentar o custo Brasil. Entende? Não dá para assim, no Brasil é muito caro produzir, então vamos aumentar o custo do outro produto. Não. No meu entendimento, a gente tinha que diminuir o custo de produção no Brasil. Então quer dizer, você não é a favor da taxa da blusinha, mas sim diminuir o custo de produção no Brasil. Eu sou a favor de equidade. Eu sou a favor de tratar os desiguais com desigualdade para gerar equilíbrio. Então é o que preza a Constituição brasileira, é o que eu acho que é um princípio de vida e tem que ser um princípio tributário também. Então é evidente que se você tem um país que tem lá algumas normas
que não precisam ser cumpridas, como no Brasil precisa, digamos assim, ambientais, por exemplo, ou sociais, ou qualquer coisa do gênero. Então eles vão ter uma produção mais barata. Mas é uma produção mais barata, mas desproporcional, porque eles não cumprem alguns ditames que são valores universais, digamos, hoje em dia. Sei lá, tem trabalho infantil, tem alguma coisa assim. Então, hoje não importa nada desse país se a gente souber disso, ou a gente tributa isso para que eles não sejam beneficiados por, digamos assim, estarem infringindo um valor universal. Então, não é que eu sou a favor, eu sou a favor da ponderação. Agora, não adianta nada, o que eu digo é aumentar e tributar um produto básico, né? Um produto barato, básico, não, mas um produto barato, e não diminuir o custo de produção no Brasil. O que foi feito em contrapartida a isso? O consumidor brasileiro também não pode ficar cerceado de comprar produtos baratos e com qualidade. No caso, onerar o consumidor. Não pode. Imposto, eu vou falar isso, depois se perguntarem eu nego, mas quem paga imposto, só tem uma pessoa que paga imposto. O consumidor. A conta final sempre só só para o consumidor, porque na empresa você vai reter e repassar. Exato. Vai estar na sua planilha. Imposto de renda, tá bom, imposto de renda todo mundo paga porque é sobre lucro, mas no geral o imposto paga quem consome. Né? Então somos todos nós, na nossa pessoa física. Mesmo imposto de renda o cara já também tá lá. Repassando, né? Mas vamos pensar que isso aí você não podia ter algum aí espertar. Ela falou, não, mas isso é diferente. Não. Então quando aumenta o imposto sobre a cerveja, quem tem que reclamar não é o dono da Ambev. Quem tem que reclamar é quem toma a cervejinha lá no bar, no final da tarde, eu compro lá em casa. O imposto aí, então, nós temos que entender que quem paga imposto de verdade é o consumidor final. Então, o brasileiro tem que começar a entender isso. Ele tem que gostar um pouco mais do empresário, eu digo do empresário, da empresa, né? Entender que quem gera o PIB são as empresas, são os negócios, né? Do pequeno, da padariazinha ali ao grande. E lá na ponta tá o consumidor. Que somos sempre todos nós. Somos todos nós. Bom, vamos voltar aqui para o NPI, então. Aí o NPI, essa nova política industrial, ela prevê um investimento aí significativo de 300 bilhões de reais. O número é esse, né? Agora, como é que essa conta é feita, ainda falta um pouco de transparência, não é de transparência, né? Falta demonstrar isso melhor. São algumas áreas que eles escolheram. Eu tive a oportunidade de me sentar lá com o vice-presidente, o Geraldo Alckmin, também ministro, né, do desenvolvimento, e disse ele, olha, ministro, o que eu estou dizendo aqui, falei com toda tranquilidade, muito boa, a política é boa, nós estamos ajudando, nós estamos construindo, buscando aí fontes de recursos e tal, mas o Brasil se tornou um país burocrático. O Brasil se tornou um país onde está difícil de falar para as pessoas que trabalhar vale a pena. Nós temos que inverter essa lógica. É papel também do governo trabalhar nesse sentido, né? Nós temos que mostrar para as pessoas que existe mobilidade social, que se você trabalhar e se esforçar e der duro, você vai prosperar, você vai andar para frente, você vai sair de onde você estava e dar um passo para frente, 2, 3, 10. Então, o limite tem que ser o seu esforço, a sua dedicação, a sua vontade, e não o engessamento social, e não essa burocracia estatal. Né? Então, eu defendo, por exemplo, que para o pequeno, muito pequeno, micro lá, que não tem imposto quase nenhum. Você vê o seguinte, o seu Zé, a dona Maria, que vende o espetinho ali, que vende a pamonha, que vende o doce, o governo não precisa do tributo dessa pessoa. Só dela estar produzindo renda para ela e para a família dela. Só dela estar fora de um programa assistencial. Só dela estar gerando algum resultado. Ela vai estar consumindo energia que paga imposto. Ela vai estar consumindo combustível que paga imposto. Comprando carne que paga imposto. Tudo. Então ela já está gerando tributo. Ela já está gerando riqueza. Então, o Estado não precisa daquele tributo dela. Ele não precisa burocratizar a vida dela. Ele não precisa atrapalhar ela. Porque nesse primeiro momento ali do empreendedorismo, da pessoa, ela tem que ter um fôlego para dar uma respirada, para ver se ela tira o nariz da água. Depois que ela tirar o nariz da água, depois que ela se organizar e fosse profissionalizando, buscar lá um curso do Senai, né? E tudo, uma consultoria do IEL, aí ela vai se organizando, se profissionalizando, aí nós vamos pensar nisso aí. Mas antes disso, o Estado tem que ser um indutor do desenvolvimento. Ele não pode ser um freio. Então, essa nova política industrial, ela é boa, ela tem um viés bom de progresso e tal, mas eu acho que tem que mexer mais.
as amarras que nós temos hoje, assim, com relação à regulação, a órgãos fiscalizadores, a um emaranhado de normas, o que isso faz? Se o cara, você sabe disso, velho, quando o cara não quer cumprir uma regra, Cumpre. pode ser a mais fácil do mundo que ele não vai cumprir. Mas quando você põe uma regra muito difícil, aí o que vai acontecer? Você mistura quem queria cumprir e o que não tá nem aí pra ela. Então eu sou a favor de regras simples, de regras fáceis de serem cumpridas. Porque aí sim você vai ver, não, esse cara aqui tá querendo cumprir, vamos ajudar ele a fazer. Não, esse aqui não vai cumprir de jeito nenhum. Então esse aqui nós vamos descer o porreto nele, porque ele realmente... Eu brinco muito com isso, eu falo muito isso. Nós temos que sair da fase da proibição e entrar na fase da punição. Então não pode proibir todo mundo, deixa todo mundo. Quem fizer errado que pague por isso. Exatamente. Hoje pune todo mundo, na verdade. Hoje você proíbe tudo. Proíbe tudo. E porque você não consegue punir ninguém. E o cara tá burlando ali ainda. O mal intencionado ele não importa com regra. Agora eu quero entender esses 300 bilhões. De onde que vai sair esse recurso? Como que é? O governo vai fazer um aporte? Isso é uma geração de renda por meio das indústrias, da nova política? O que é esses 300 bilhões? Que é muito dinheiro. É muito dinheiro, quando você fala assim. Mas é muito dinheiro dependendo da onde for aplicado, né? Nós somos um país com 220, né? Milhões de habitantes, né? Então, parte desse dinheiro vem com financiamentos para projetos, ideias e arranjos produtivos. Parte desse dinheiro vem também, então vem o dinheiro mesmo, né? Quando você escreve o projeto e tal, e busca para aquela... são financiamentos, são empréstimos disponíveis à indústria. Exato, a indústria, ao comércio, a várias coisas, né? Aquelas cadeias produtivas, vamos dizer assim. E tem também uma parte que é de abrir mão, né? Que o governo vai deixar de receber de incentivos. Eu falei abrir mão, né? Em vez de falar incentivos. Não, mas é isso. Quando eu estava dizendo, no começo eu dizia para você que tem que industrializar. Então, se você não incentivar, nós temos que entender assim, quando você incentiva que a indústria venha, por exemplo, você vai falar, vamos voltar àquele exemplo lá da soja. Por que o cara vai montar uma indústria aqui? Se não tiver incentivo... Tem que incentivar. Já é difícil você montar uma indústria. E nós temos que entender que o grande propósito de uma empresa, quando você tem uma atração para ela, é gerar trabalho. Gerar trabalho, renda e oportunidade. Você desenvolve a cidade, você desenvolve as pessoas, você desenvolve a localidade, você gera mais tributos indiretos que sejam, né? E você gera riqueza, prosperidade, capacidade de exportação e uma série de coisas. Então, é muito importante o incentivo. Tem gente que combate o incentivo fiscal, essa coisa, mas o incentivo ele é necessário, não para gerar concorrência desleal, ele é necessário para gerar trabalho. É para gerar renda, para gerar dignidade para a população. Porque nada gera mais dignidade que o trabalho. Agora, a gente fala aí, igual eu falei agora há pouco, é muito dinheiro. Mas muitas vezes a gente vê o governo liberando recursos, mas as pessoas não conseguem chegar a esse recurso. Né? Poucos conseguem adquirir esses recursos. Nessa nova política, o que foi facilitado para que as pessoas tenham realmente acesso a esse dinheiro? Olha, na prática, eu ainda não consigo te responder isso, mas vou te dizer aqui como cidadão e como empresário. Concordo plenamente com você. Eu sou reticente também a isso, porque eu acho que volta naquela coisa da regra. Tem que ser mais fácil. Essas coisas têm que ser... E tem que chegar em quem precisa chegar. Quem precisa, exatamente. Então, os projetos às vezes são complexos, são difíceis, as garantias são altas. Aí você cria um ciclo vicioso, né? Porque só consegue um empréstimo, às vezes, um financiamento, quem tem garantia. Pô, quem já tem a garantia... As garantias aqui são muito altas. Pode ir num banco privado e fazer. Se já tem a garantia, ele, teoricamente... Então, eu acho que esse tipo de financiamento tinha que chegar mais para quem tem a ideia e a disposição e não necessariamente só as garantias, né? Então, eu não sei bem a regra como é que vai ser, mas no Brasil o histórico que a gente tem é esse, né? Que os empréstimos têm que ser calçados por garantias tão altas que impede o entrante, né? Aí quem tem as garantias consegue pegar um empréstimo. Aí você cria ali uma espiral, né, negativa, né? Bom, uma das coisas que se fala também é saneamento básico, infraestrutura, reduzir o tempo de locomoção entre casa e o trabalho, porque isso também gera renda, porque o tempo que o trabalhador
perde nesse trajeto também poderia ser um tempo que ele está fazendo hora extra, que ele está trabalhando a mais, que está produzindo a mais para o país. Que está descansando. Exatamente. Ou descansando. Isso também está dentro desse plano. Sim. Isso é uma coisa importante da gente entender. Quando a gente fala, brincando, voltando ao tema lá que a gente tinha brincado aqui da prosperidade, a gente tem que ter uma visão holística para as coisas, né? Então, quando você fala da produção agrícola, por exemplo, se você investe em estradas, se você investe em meios de escoamento, se você investe em logística, você tem uma perda muito menor de grãos. Então, você aumenta a sua produtividade até. Não é que você aumenta, né? Mas você entrega o mais grãos para serem exportados. Você não tem a perda no meio do caminho, né? Saneamento básico, quando você investe em saneamento básico, você evita doença, você evita mortalidade, você evita cais, você evita um monte de coisa. Então você também dá dignidade para a população. Isso é investimento. Fora que na cadeia do saneamento ali, da construção civil, você tem muito emprego. Então você movimenta toda a cadeia quando você está fazendo saneamento básico. Então ali é um investimento muito positivo. É um investimento na base, que você vai evitar um monte de gasto do Estado mesmo para cima, e você vai gerar um monte de oportunidade na execução daquelas tarefas. Então, se você pensar de maneira global, isso ajuda todo mundo. Essa é uma política totalmente ganha-ganha. Bom, e o futuro não é só isso. O futuro você tem que falar de tecnologia. O que tem para essa área de tecnologia na área industrial que vem aí com essa nova política? Tem muita coisa para tecnologia. Já vou emendar a pergunta, já só para você fazer. A função do Sistema S nessa troca de tecnologia também. Porque, por exemplo, hoje a gente que trabalha com jornalismo, sinceramente eu tô com medo de ficar desempregado. Porque a IA já tá fazendo grande parte do serviço do jornalista. Você coloca as informações dentro de um sistema, Flávio, em 30 segundos, 20 segundos, tá lá o texto completo escrito. Só precisa de um ser humano ir lá fazer as correções e ver se os números e as informações estão corretas. Então, a visão agora é de que vai ter um desemprego também na área de comunicação. Imagina isso na indústria, que já é tecnológica. Eu não vejo por esse lado. Na verdade, eu acho que são oportunidades que se abrem. Então, a gente não pode desvincular nunca da economia real. Então, né? Mas nos processos de gestão, nos processos de automação, são muito bem-vindas essas novas ferramentas. Assim como veio a calculadora, assim como veio, né? O Excel, né? O computador. Então, o que a inteligência artificial faz muito bem? E aí nós temos lá várias... nós temos a FATESC, que tem um centro de inteligência artificial, que é do Senai, né? Que é a Faculdade de Tecnologia do Senai. Nós temos lá no IEL. Nós somos o primeiro ente do Sistema S certificado AWS, que é Amazon Web Service, que é a parte de inteligência artificial da Amazon, né? Então, a gente tem estudado muito isso. E a gente tem usado muito isso. Por exemplo, lá no IEL, a gente usa até para entrevista com os nossos jovens, para fazer o casamento do perfil dele com o perfil que a empresa precisa. Busca. Então, né, tem boas coisas. Agora, você falou do jornalismo, mas coisa que ela nunca vai substituir é a criatividade. E também buscar a informação. Alguém tem que ir lá buscar essa informação para trazer ela não vai, sistema, né? Quando a inteligência artificial, ela não é tão inteligente assim. Na verdade, ela não é uma criatividade artificial. Ela tem uma capacidade de análise de dados muito grande, muito maior que o ser humano. Então, para essas tarefas que são padronizáveis, né, que são ali, aprende com a repetição e tal, ela vai levar uma vantagem, sem dúvida nenhuma. Só que ela não é uma vantagem sobre nós, é uma vantagem para nós. Então, algumas tarefas que eram repetitivas, que eram duradouras, ou que a gente não tinha como fazer isso, ela faz pra gente com muito mais facilidade. Não, tem uma coisa que é maravilhosa. Eu pego um processo... Porque antigamente quem fazia jornalismo jurídico, eu pegava um processo, eram 2 horas lendo uma decisão judicial. Hoje você joga lá no sistema, você só vai no local certinho que você quer. Ela te traz todos os detalhes e você só vai lá conferir se realmente tá batendo. Então, assim, um serviço que eu levava 2 horas pra fazer, eu faço em 20 minutos. Isso, então assim, então tem um lado bom disso, né? Como que tem um lado ruim. Mas abrem-se oportunidades para técnicos, Novos empregos, para novas profissões, programadores, e tem uma vantagem grande. Vamos falar para os nossos jovens aqui então.
de oportunidades. Operar isso é difícil. Mas hoje, se você tiver uma formação em tecnologia, por exemplo, você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, da sua casa. Exatamente. Então, eram oportunidades que os jovens na minha época não tinham. Se o cara quisesse trabalhar numa empresa fora, ele tinha que viajar. E é uma cadeia, né? Porque se você coloca parte dos trabalhadores fazendo isso de casa, você reduz o trânsito, você dá mais mobilidade, você reduz o gasto que ele tem, o custo do trabalho para ir e voltar, alimentação e muito mais. Ele consegue fazer tudo isso de uma forma mais unificada. Cria uma nova cadeia, né? Uma nova cadeia produtiva, uma nova cadeia de geração de riqueza e prosperidade. Aí tem aquela brincadeira, né? Que enquanto uns choram, outros vendem os lenços. Exatamente. Então, assim, sempre tem uma oportunidade, sempre... mas eu acho que o jovem de hoje tem muito mais oportunidades. Ele tem um leque de opções muito grande. Por isso que eu digo, o que você tem que encontrar é propósito. É o que dessas coisas realmente te encanta. É como que você está disposto a servir a sociedade. E se você encontrar propósito nisso, você vai ter muita prosperidade. E o que vem por aí? Porque quando se fala em tecnologia, a FIEG sempre fala muito sobre isso. A Federação das Indústrias, o Sistema S em si sempre fala muito disso. E tem muito trabalho de especialização focado em tecnologia. Como que vocês estão preparando as empresas, as indústrias de Goiás para essa mudança? Porque agora, querendo ou não, a IA vem aí para mudar muita coisa. É um tema muito amplo, né? A gente vai falando, acaba se perdendo em algumas coisas. Mas vamos para te dizer sobre isso. Bom, como eu estava dizendo, a FIEG tem lá o SESI, o SENAI e o IEL. Então, qual é o papel dessas casas, vamos chamar assim? A Federação das Indústrias gerencia, né, o SESI, o SENAI e o IEL. É uma das funções dela. A outra função dela é fazer a defesa de interesses institucionais, os interesses legítimos do setor produtivo, frente aos órgãos reguladores, órgãos de governo, né? É levar as demandas da indústria, né, do trabalho para esses entes. É organizar essas demandas e levar isso de forma organizada. Esse é um dos papéis da FIEG. O outro, na gestão do sistema, é educação. O que é o SESI? O SESI é o Serviço Social da Indústria. Então, o SESI existe para atender ao trabalhador, ao filho do trabalhador e à sociedade como um todo. Então, o SESI faz educação. Educação mesmo. Né? Escola. O SESI tem escolas de excelente qualidade. Então, o SESI tem escolas aí que custam 1/3 ou 1/4 da rede particular de ensino, com a qualidade, diria, acima até de grande parte da rede particular de ensino. Então, hoje, nas nossas escolas, se aprende empreendedorismo, se aprende tecnologia, se aprende a lidar com robótica, com inteligência artificial, desde as idades mais tenras. Então, esse é o nosso papel. Então, a gente está preparando pessoas melhores, cidadãos melhores, para que cheguem a impactarem positivamente a sociedade, dentro da indústria, fora da indústria, mas no contexto geral da sociedade. SESI. No SENAI, já tem o viés, é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. O SENAI já é jovem, profissionalizante. Então, ele tem um viés mais profissionalizante. Então, no SENAI, além das profissões regulares, que sempre vão existir, tá? Porque sim. A economia virtual precisa da economia real. Né? Não dá para você falar em nisso, naquilo, sem infraestrutura de energia, de hidrelétrica, de rede, saneamento, de estrada, né? Não dá para falar nisso, né? Transição energética passa pela mineração. Eu pergunto sobre a questão da energia solar. Passa pela mineração, passa por tudo, né? Pela engenharia, por tudo, pela indústria. Então, assim, para chegar no iPhone aí, tem muita coisa atrás desse negócio, né? Então não dá para... Tem o tijolão, né? Tem que quebrar um monte de ovo para fazer esse omelete aí, viu, gente? Então... no SENAI, além de ter essa educação profissionalizante com cursos regulares aí, né, digamos, da economia convencional, formal, nós estamos antenados, nós temos cursos agora, médios, profissionalizantes e superiores em inteligência artificial, em programação, em todas essas áreas, digamos assim, da indústria 4.0, ou do novo conhecimento, ou da nova indústria, né? Então, a gente está antenado a isso, a gente tem olhado muito para isso. Então, falei SESI, SENAI, agora vou falar do IEL. O IEL é o Instituto Evaldo Lodge. Ele foi criado lá atrás para fazer a interface entre o jovem e o mercado de trabalho. Então, ele faz jovem aprendiz, ele faz também estágio, é o forte. A maioria do pessoal conhece é estágio. Estágio, jovem aprendiz e faz também consultoria empresarial. Isso aí já é mais desconhecido, quem sabe é empresário, mas a população conhece mais por questão do exatamente. estágio.
Então, lá no IEL, a gente tem preparado tudo, a gente tem preparado bem o nosso jovem para isso, para esse novo mercado de trabalho. A gente lá usa ferramentas para ajudar esse jovem a se inserir melhor no mercado de trabalho. Você veja, o nosso estagiário, mais de 70% deles fica retido nas empresas. Ou seja, de 10 que a gente coloca lá, quase 8 ficam empregados. Mesmo. Ficam mesmo. Então, por quê? Porque a gente prepara muito bem esses jovens, seja nas cadeiras do Senai, seja dentro do próprio IEL. Seja complementando a formação universitária. Então, mas muito voltado para essas áreas também de tecnologia, de gestão. E por que a gente está com esse novo braço também, que você está falando, da consultoria empresarial? Em certo ponto, a gente percebeu o seguinte, poxa, o nosso jovem está preparado para esse novo mercado. Mas será que as empresas estão preparadas para esse jovem, para esse novo jovem, para esse que vem agora, com diferença, com jeito de buscar informação diferente, com jeito de trabalhar diferente? Então a gente colocou mais energia, mais força no nosso braço de consultoria para preparar também as empresas para gerirem nessas novas épocas, né, com essas novas ferramentas, mas para receberem melhor os nossos jovens. Você notou uma dificuldade do empresário, das empresas, nessa nova adaptação de tecnologia? Porque hoje o jovem faz tudo. Vou dar um exemplo aqui do jornalismo, que é a área que eu trabalho. Na minha época eu tinha que ligar na polícia para poder pegar as ocorrências para fazer as matérias policiais. Ou eu teria que ir até a delegacia, copiar no papel todos os boletins de ocorrência, porque não tinha um celular, não tinha como você tirar uma foto, não tinha nada, você tinha que copiar mesmo todas as ocorrências e levar para a redação para poder escrever. Hoje não, o jovem faz tudo ali pelo WhatsApp. E às vezes a pessoa tá até demorando a responder, aí você fala, cara, liga pro cara, tipo assim, ele não liga, ele fica esperando a resposta no WhatsApp. As empresas têm dificuldade com esse jovem agora, que tem uma nova dinâmica, uma nova forma de comunicação. Eu tenho que dividir as respostas. Você é empresário. A primeira resposta é o seguinte, as empresas têm alguma dificuldade nisso, mas eu estou encontrando mais dificuldade em motivar os jovens para o trabalho nas empresas do que as empresas para responder. Eu tenho mais vaga aberta de trabalho do que jovem querendo usufruir dessas vagas. Mas por quê? Eu acho que o jovem está desmotivado. Eu acho que aquela coisa que eu falei no começo, dele não entender que o trabalho traz prosperidade, que ele vai encontrar um propósito e que ele vai poder prosperar através do trabalho, pode estar desmotivando o jovem. Pode ser que eu percebo que também essa geração pode estar com equívoco do ponto de vista emocional, que é o seguinte, todo mundo sabe onde quer chegar, mas ninguém quer se ocupar do caminho. Ninguém quer pagar o preço, né? Exatamente. Sentir a dor do caminho. Eu falo, é muito mais, a minha vida foi muito mais, e tem sido, de transpiração do que de inspiração. Ideia boa eu tive poucas, mas tive que trabalhar pra caramba. Você não acha que as redes sociais, a tecnologia tem um impacto pesado nisso? Acho que tem, porque você vê só a parte boa das coisas. Tinha aquele ditado, né? Você vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. Eu acho que isso chegou a uma máxima hoje em dia, né? Então acho que todo mundo acha que a vida do outro é fácil, e não é. Aquilo que você vê não é. Escuta o que eu tô te falando, todo mundo tem um monte de problema, o preço de tudo é muito alto. E tem que plantar para colher. Eventualmente, um ou outro pode colher alguma coisa que não plantou, mas não é regra, não é assim que funciona. Então, acho sim que tem muita gente vencendo, às vezes, sem alguma habilidade, e isso diz para muita gente que dá para vencer sem habilidade. Não é verdade. Não se vence sem esforço. Vitória sem esforço não dura. Então, eu acho que essa aptidão para o esforço é que está faltando um pouco. Eu sinto uma falta disso. Agora, voltando àquela coisa da inteligência, dividindo em 3 partes essa resposta, o grande problema que eu percebo na questão da utilização da inteligência artificial é a perca do senso crítico. Eu me lembro bem que quando eu falei da 5ª série, que hoje não é mais 5ª série, né, era o 4º ano. Hoje é 4º? Hoje acho que é 4º. Hoje é o 6º. Hoje é o 6º ano. Aí eu estava no IP e tinha lá a diretora chamada Dona Sônia. E a gente queria usar calculadora na prova de matemática. Não podia. Não podia. Eu lembro que não. Não podia não. Aí eu me rebelei lá, nós nos rebelamos. E a professora chamou a Dona Sônia lá na sala de aula. Aí a gente, mas na vida, eu falei, mas Dona Sônia, na vida a gente usa calculadora o tempo inteiro.
pai usa, minha mãe usa, todo mundo usa, a senhora usa. Por que a gente já não pode aprender a usar? Ela falou assim, muito simples, meu filho. Porque se você não aprender a fazer a conta agora, quando você digitar um número errado e apertar, você não vai saber criticar aquele número. Você não vai saber que está errado. Ela estava certa. Hoje, quando alguém me mostra uma conta e eu vejo, não, mas 7 vezes 8, não pode ser, tá errado isso aí. Isso, aí você vai ver, tem alguma coisa errada. Às vezes você digitou uma linha errada, bateu um ponto na hora que não era, né? Uma editação. Então, quando você sabe as premissas, você consegue avaliar com mais clareza os erros. O que eu tenho medo é o que você falou assim, você fazia isso, aquilo, outro, ia lá, buscava informação. Então, a sua análise é um pouco mais criteriosa. Então, às vezes, batendo o olho, como diz o outro, né? Você olha e fala, não me parece que está certo. Eu já tive experiências eu mesmo com a inteligência artificial, que ela traz informações erradas, equivocadas, com viés ideológico. Então, o que eu tenho medo é do uso indiscriminado disso, sem o senso crítico necessário para que aquilo se torne uma ferramenta realmente, como toda ferramenta, né? Você pode ser bem usada e mal usada. Mas o que eu só tenho medo é que, às vezes, no processo de aprendizagem, pule essa parte da calculadora, né? Do escrever, do tal, e vá direto para isso. Aí eu tenho medo que perca o senso crítico. Aí você adote tudo que vem como verdade. Aí é um risco. E hoje você vê muito isso na internet. Às vezes você recebe uma notícia no celular, não é verdadeira, é uma fake news, e as pessoas elas não buscam uma fonte segura para ver se realmente aquilo é verdade. Rafael, e isso é tão grave que não é nem na fonte. Às vezes um vídeo que vem com uma legenda falando assim, olha, não sei quem admitiu tal coisa. Aí você ouve o vídeo. De ouvir a pessoa falando com atenção, ela não estava admitindo, ela estava criticando o outro que fez isso. Não tô falando de ninguém aqui, não. Sim. Tô falando aqui, às vezes, não sei quem admitiu que fez tal coisa. Não, recortaram a fala e ele tava se referindo ao oponente, ao adversário. Tô falando que era justo ou injustamente, não. Mas você vê, as pessoas acham que não se dão o trabalho de ouvir com atenção, de ver, de ler, né? Então, isso é muito perigoso, porque vai reforçando um viés que pode te levar por um lado ruim. Você perde a ponderação. Eu tenho um amigo que ele é advogado, ele já tem uma certa idade, é um cara muito difícil, não vou nem falar o nome dele aqui, ele sempre que ele recebe um vídeo, ele me manda. Isso aqui quando ele desconfia, né? Isso aqui é verdade? Isso aqui é real? Ele sempre me manda. Todo dia que eu acordo, tem uns 2, 3 vídeos. Você é agência de checagem. Eu respondo a ele, não, isso aqui não é verdade. Não, isso aqui é... Aí eu mando sempre uma lupa, né, que são as agências de checagem sobre determinado assunto, ou vou lá pesquisar quando eu não acho nessas agências de checagem para poder responder para ele. Mas a maioria das pessoas não fazem isso, principalmente as pessoas mais velhas que acabam acreditando naquilo que tá vendo, até porque tem vídeo que não tem como você falar, não, realmente isso aqui é verdade, né? E acaba não chegando. E a bioeconomia também tá na pauta de vocês lá na FIEG. E isso, claro, faz parte do futuro. Como que vocês têm trabalhado isso lá? Na FIEG, a gente voltando aqui, né, a gente tem vários comitês. Como você mesmo disse, o presidente do Conselho de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Então, várias empresas e sindicatos... Eu vou te falar, tem gente que acha que isso é frescura, viu? Pois é, não, mas eu também era um desses, tá? Eu não critico ninguém que acha isso, não. Porque... Então eu vou parar para responder isso, depois eu Te cutuquei aqui agora. É porque, na verdade, por isso que eu mudei o nome do comitê. Ele não tinha esse nome antes. Eu coloquei sustentabilidade. Porque sustentabilidade é algo mais amplo. Sustentabilidade passa pelo indivíduo, passa pela pessoa, passa pela geração de riqueza. Porque não dá para você... eu brinco assim, dá para fazer doação com lucro, né? Como é que você vai doar o que você não tem? Como é que você vai dividir antes de acumular? Isso não tem nenhum sentido. Então, o foco da sustentabilidade, para mim, são as pessoas. É o ser humano. É a vida humana. Isso é o foco da sustentabilidade. Isso não pode ser coisa de barreira de proteção, não pode ser coisa de colonialismo, isso não pode ser coisa superficial, colocar uma ou outra coisa à frente da vida. O nosso maior bem é a vida. Então, o ser humano tem que estar no centro dessa discussão. Então, assim, a vida digna, a prosperidade, né? Tudo, a saúde, tudo isso
tem que estar no centro dessa discussão. Por isso que sustentabilidade é uma palavra mais ampla. Então, nós estamos falando aqui de meio ambiente, não é só de meio ambiente. Então, meio ambiente, mas com o foco, grupo, né? O foco no indivíduo, o foco na vida, o foco na pessoa, no bem-estar do indivíduo. Então, sustentabilidade para mim é isso. Eu acho que as pessoas, muitas pessoas que criticam, eu acho que elas não entendem ainda que o meio ambiente, a sustentabilidade, tudo isso também gera emprego e renda. Também é um outro segmento, é um outro setor. As pessoas acham que isso é só uma trava para a economia, mas não é. E às vezes é. O problema é que isso foi colocado de forma equivocada mesmo. A gente tinha lá eu me lembro, você lembra na época do Mico Leão Dourado? A turma mais nova não vai lembrar disso. Mas teve uma época que se falava de, nossa, vai extinguir o Mico Leão Dourado. Sim. Aí o menino passando fome e o povo preocupado com o Mico Leão Dourado. Tô dizendo que não tinha que preocupar. Mas assim, isso só mostrava assim, que estava enviesado esse olhar. Que o olhar tinha que ser global, tinha que ser genérico. Peraí, vamos cuidar disso aqui, mas tem criança aqui morrendo de fome, né? Tem criança aqui sem saneamento, tem criança aqui sem educação. Então, peraí, vamos olhar esse negócio aqui como um todo. Então, muitas vezes a pauta ambiental foi colocada, de certa forma, acima do bem-estar das pessoas ali, naquele momento. Isso foi colocado, não estou falando que foi proposital, não foi, mas deu essa impressão em determinado momento. Em parte causa isso mesmo. E a gente tem muitas entidades internacionais, muitos governos internacionais querendo realmente criar barreiras de proteção contra o agronegócio brasileiro, contra a produção brasileira, que é a mais sustentável do mundo. Mas agora nós temos aqui um grande período de foto solar. Nós temos 14% da água potável. Nós temos aqui 2, 3 safras por ano. Os caras não dão conta de competir com a gente mesmo. Eles têm que inventar um monte de coisa, porque o agricultor lá realmente não dá conta de competir com o nosso. Nós somos mais eficientes. O Brasil tem 84% da matriz dele de energia renovável. Ele tem 55%, 60% do território dele em pé. Quem tem isso? Legislação ambiental brasileira mais dura do mundo. Os caras não fazem isso lá e não faz. E a gente absorve essas coisas. E isso revolta muita gente. Mas eu fico feliz, porque tem muita gente que está vendo isso. Então, o que nós temos é que assumir o protagonismo desse discurso aí ambiental, mostrar o que nós somos bons e cobrar do mundo que eles façam. É não aceitar ser cobrado pelo que a gente não deve, não. Na verdade, nós temos que cobrar do mundo pelo que a gente faz. E faz muito bem feito. Então, eu entendo isso. Então, voltando lá, a gente estava falando dos conselhos temáticos, né? Então, lá na FIEG, a gente também divide lá e reúne os sindicatos e empresas de acordo com as suas atuações ou interesses. Então, no Conselho de Meio Ambiente e Sustentabilidade, você tem lá empresas de mineração, de construção civil, de alimentos e vários segmentos, porque o tema de sustentabilidade, meio ambiente é transversal a quase todos os setores, né? Você tem lá também, aí você tem Conselho de Defesa, você tem o Conselho de Inovação, você tem lá o Conselho de... o que você me falou de biotecnologia, né? Então você tem os que são afins a essas áreas, todos se reúnem. O de infraestrutura, que eu estava tentando lembrar, era o de infraestrutura, que reúne muito. Então, às vezes tem um crossover aí, né? Vários sindicatos e empresas participam de mais de um. Então, dentro desses conselhos, essas pautas mais específicas são trabalhadas. Então, o que a gente quer fazer com isso? A gente fez uma reestruturação. E vou dizer do Conselho de Sustentabilidade da FIEG. Hoje ele é formado por várias empresas, por vários sindicatos e empresas, mas principalmente pela área técnica das empresas. Então você traz para dentro do conselho gente muito qualificada para discutir os temas. É gente que está vivendo aquilo no dia a dia. Então você consegue realmente fazer proposições pragmáticas, que funcionem, e não só teóricas. Porque o que a gente vê é muita gente dando palpite em coisa que não entende. A verdade é essa. É um monte de técnico, né? Todo mundo é técnico de futebol, escala o time e tal. Pra tudo. Ali não, a gente tem um monte de gente que tem formação na área, que vive aquilo. Então, você tem um intercâmbio de informações muito produtivo, você tem sinergia nisso. Então, esses conselhos são feitos assim, são feitos para isso. E hoje, reúnem gente muito qualificada, trazem gente fora, tem especialistas e tal, para fazer as proposituras importantes, tanto para a própria indústria, usando a estrutura aí do SES, do SENAI, dos laboratórios e tal, das universidades, tudo. A gente faz isso tanto para verticalizar e usar a nossa capilaridade para colocar isso nas indústrias, nas empresas em geral, quanto para transpor isso para a sociedade
quanto para fazer proposta para o governo. Você acha que as indústrias, principalmente o empresário que está lá na ponta, ele já está conseguindo entender que dá para ganhar dinheiro usando o meio ambiente de uma forma sustentável? Por 2 ou 3 motivos. Primeiro que ele entende o seguinte, vamos falar no que dói mais, primeiro, ele não cria passivo. O bolso, né? Tal do passivo ambiental é um risco muito grande, né? Então, a maioria das atividades você não tem como sair correndo ali. Não. Então, aquele passivo vai ficar para você. Então, já é uma coisa. Assim, não gerar um passivo já é um motivador grande, né? Exatamente. É um motivador grande. Segundo, quando você atende a essas exigências, já está provado. A curto, médio e longo prazo, né? A médio e longo prazo, principalmente, às vezes em curto você demanda de algum esforço, você utiliza melhor seus recursos. E às vezes alguma coisa que você tinha como subproduto vira produto. Você começa com tecnologia a utilizar determinados resíduos que você considerava resíduo e aquilo vira insumo, aquilo vira produto e acaba sendo fonte de receita. Então, várias empresas já experimentaram isso. Então, você pode até gerar mais valor para sua cadeia. Em terceiro lugar, você tem também a geração de valor para sua marca. Então, se você é uma marca que não vai deixar passivo, se você está aproveitando o máximo, você vai ter um EBITDA melhor, você vai ter uma lucratividade maior. E você produz de forma sustentável, você vai ter mais valor. Em igualdade, você vai escolher aquela marca. Porque o consumidor também tem mais consciência e você consegue acessar mercados mais rígidos. Então, você aumenta o leque de atuação da sua marca. Isso é outra coisa. Em quarto lugar, hoje tem fundos específicos de financiamento para empresas sustentáveis. Esses fundos ESG, então você tem dinheiro mais barato no mundo para a empresa que é ambientalmente ou sustentável do ponto de vista ambiental, social, né? Bom, Brasil mais produtivo também faz parte da Sim. nova política industrial. Quero que você explique isso pra gente, o pessoal entender. O que é o Brasil mais produtivo? O Brasil mais produtivo é a conjunção disso tudo que nós falamos aqui. É porque a gente desviou um pouquinho, mas ele é a conjunção dessas políticas de incentivo, das políticas de financiamento, todas da desburocratização de alguns setores em prol dessa reindustrialização de um país que possa crescer, que possa evoluir. Só que aqui vai a minha reticência com relação a isso, sabe? Eu acho que aquela coisa que a gente estava falando do tributo, sim, eu tenho que ver melhor na prática como é que isso vai avançar, como é que isso vai ser entregue mesmo para a nossa população, porque o nome é bonito, as ideias são boas, mas como é que isso de fato vai chegar na mesa das pessoas? Como é que isso vai chegar aqui É aquela conversa que a gente teve de ter o projeto, ter o programa, ter o dinheiro, mas não ter acesso Mas vai ter capilaridade mesmo? Vai chegar? Nós vamos conseguir mudar essa mentalidade? Nós vamos entender esse novo mercado de trabalho? Nós vamos entender que é preciso realmente uma união em prol da produção no Brasil? Nós vamos parar de ter raiva de quem produz? Sabe, nós vamos mudar essa mentalidade, nós vamos entender que o trabalho gera prosperidade, gera riqueza, gera uma sociedade mais digna, melhor, mais segura, e que a educação vale a pena. Você falou uma coisa interessante aí, eu vou te falar, por que muita gente tem raiva de quem produz, do empresário, do agricultor? Tem muita gente que tem raiva, e a locomotiva do Brasil é essa. Não é do Brasil, né? É do mundo. Do mundo, sim. Porque assim, eu não sei, acho que no Brasil a gente partiu de um certo ponto que tem muita gente, tem muita teoria para isso, né? Uns falam que aí, eu acho que não, eu acho que é o seguinte, o Brasil partiu de um estado de bem-estar social, principalmente depois da Constituição de 88, onde o Estado entrou participando muito da vida das pessoas. Então criou-se uma falsa noção que o Estado é que provê. Mas o Estado não gera riqueza, ele gere e mal a nossa riqueza. Você veja, um empregador paga num salário mínimo que ele entrega para o trabalhador ali 100% de tributos. Então, para cada R$1.000 que ele paga 1.000 de tributos. No caso, não seria melhor que ele entregasse ali 1.500, 1.700 para o trabalhador e é só 300 para dar essa voltona e reverter aqui em volta? Então eu acho que esse Estado muito paternalista afastou as pessoas do senso de que a produção
que gera isso. PIB, o que é PIB? O PIB não tem nada a ver com o Estado. O PIB é a soma da produção das empresas. Gente, quando eu tô falando de empresas, eu tô falando de Petrobras, não. Eu tô falando de tudo, eu tô falando da mercearia, tô falando de todo. Porque a maior parte das empresas são pequenas e microempresas. Quem mais gera emprego é pequena e microempresa, tá? Tanto que o serviço sempre tá à frente. Então assim, então eu acho que gerou essa dicotomia. Aqui no Brasil a gente acha que o Estado é que faz alguma coisa pela gente, é que o político é que faz alguma coisa pela gente, e não é verdade. Quem faz por nós somos nós mesmos. O empregador e o empregado estão no mesmo barco. Todo mundo sai de casa de manhã para tentar dar o sangue ali e sustentar a própria família. Que colocaram uma cultura de que o empregador ele escraviza. É malvado, é isso. Então, assim, e não estou dizendo que não tenha empregador ruim, mas também Assim nem todo trabalhador é bom também, né? Então é que eu falo que todos são trabalhadores. Por que eu falo que a gente não tem que ter essa relação de emprego, essa relação de trabalho? Todo mundo trabalha, cada um no seu posto, cada um na sua função. E a gente tem que voltar essa coisa pro Brasil, que o trabalho traz riqueza, que o trabalho traz prosperidade, que o trabalho traz mobilidade. Então, aqui no Brasil a gente perdeu isso. E eu acho que é por isso que gera esse problema. Volta aquela coisa da gente perdeu aqui a relação entre a causa e a consequência. Então todo mundo quer energia lá para carregar o celular na tomada, mas aí ninguém quer uma mineração, ninguém quer uma hidrelétrica, ninguém... Peraí, gente. Não sabe de onde vem, né? Então tá chegando uma geração que eu acho que a gente está muito longe do campo, né? Hoje tem muita gente na cidade que daqui um pouco vai achar que o leite vem da caixinha, que a carne vem do supermercado, né? Então vem do açougue, né? A carne vem do açougue, isso é um perigo. Tem um grande filósofo que fala uma coisa, eu gosto muito dele, que é o Mário Sérgio Cortella. Ele fala: vaca não dá leite, você tem que tirar. Né? E mais que isso, vocês estão esquecendo que o leite vem da vaca, eles estão achando que vem da caixinha daqui a pouco. Mas a caixinha tem uma indústria, né? Tem um cara que acordou cedo, que fez aquela célula genética, que tirou o leite da vaca, que pôs num caminhão, que transportou numa estrada, que passou no laticínio, que pasteurizou, que pôs numa caixa, chegou no supermercado. Então, assim, tem uma cadeia produtiva enorme por causa disso. Então, nós temos que entender que tem causa e consequência. E eu acho que a gente está muito longe dessas coisas. Então a gente brinca, parece que o cara às vezes ama o trabalho e odeia o empregador, né? Ama o emprego e odeia o empregador. É um negócio muito estranho o que aconteceu. Nós temos que quebrar essas divisões da nossa sociedade. Nós temos que entender que nós somos um povo só, que nós estamos juntos pelo mesmo propósito. Que seja quem estiver no manche lá no avião, nós temos que torcer para dar certo, porque se cair morre todo mundo. Tá todo mundo no mesmo então nós avião. Estamos no mesmo avião. Não vou nem falar no mesmo barco, porque o barco quando dá fundo não dá salva. Avião não. Então nós estamos no mesmo avião. Então aqui tem que ter um senso de nação, de povo, e entender onde que nós queremos chegar. E a gente só vai chegar através de duas coisas. Não tem outra. Educação e trabalho. Não tem outro jeito de uma nação prosperar. Tem que ter fé em Deus para fazer essas coisas. Mas se a gente não tiver um propósito junto, se a gente não tiver imbuído assim, nos mesmos princípios e entender que hoje aconteceu com ele, não é assim, graças a Deus que foi com ele, não. Podia ter sido comigo. Vou lá ajudar ele. Vamos fazer isso aqui juntos. Então, enquanto a gente não se reunificar como nação mesmo, entender que nós temos o mesmo propósito, que é prosperar, nós vamos ficar nessa divisão, nessa coisa, cada um puxando pro lado e ninguém chegando a lugar nenhum. Flávio, eu tenho mais assuntos para falar com você, mas nosso tempo pode ficar à vontade. Então, eu quero até pedir aqui para sua assessora marcar uma outra entrevista aqui, porque eu quero falar do IEL. Eu tenho visto o IEL, posso ficar aqui umas 2 horas falando. Eu gostei muito do assunto sobre a tecnologia, os jovens, enfim, queria falar mais sobre isso. Tem como trazer ele aqui de volta pra gente bater um papo aí? No IEL tem um negócio muito bacana, você vê que a gente tá usando lá agora, a gente desenvolveu uma ferramenta de inteligência artificial, que o jovem faz a entrevista, olhando para a câmera, aí a inteligência artificial lê, transcreve o que ele falou, critica e sugere melhorias. Olha, aqui você olhou para baixo, não passou credibilidade, você repetiu essa palavra muitas vezes, aqui tá assim, melhora nisso, você não teve tal. É como se ele estivesse numa entrevista de emprego. Como se ele estivesse numa entrevista de emprego. Mas aí já faz por inteligência artificial, mas ele lê também as expressões dele, tanto o que ele falou, como ele falou. Olha que bacana as ferramentas.
Isso foi um produto nosso junto com a Amazon. Já tem aqui em Goiás. Já tem, o IELGAS já tem. Então nós temos que falar sobre isso É aqui. muito legal. Não, vou trazer. A gente faz tudo para poder ajudar o jogo. Mais uma hora nós vamos falar do IEL aqui Tá bom. e dos outros assuntos que nós deixamos de falar. Eu quero agradecer demais a sua presença aqui. Se tiver alguma coisa que eu deixei de perguntar aqui sobre esse tema específico, o microfone está aberto aí para você fazer. Eu só tenho a agradecer o tempo aqui para nos ouvir. Eu acho que a gente às vezes até desviou um pouquinho aqui a gente vai do assunto que a gente ia falar, mas foi um bate-papo. Eu espero que eu tenha me feito entender em alguns momentos, mas estou à disposição. Minha vocação, meu desejo é de contribuir, de fazer aqui um país melhor, uma sociedade melhor, né? Deixar um país melhor para todos nós, para os nossos filhos, para quem venha depois da gente aí, a gente fazer o nosso dever de casa aqui, né? A gente plantar para que a nossa nação colha. Então tá, você já tem um compromisso comigo aqui, Não, viu? pode ficar tranquilo. Pra gente bater um papo novamente. Para você que nos acompanha, você sabe, até o nosso próximo encontro.